A sua estatura como líder depende muito da capacidade de operar mudanças, de operar transformações, de fazer coisas que sejam impactantes na sua empresa. Aliás, se você quer saber o quão eficaz tem sido como líder, relacione no papel as grandes transformações que tiveram a sua mão nos últimos 12 meses. Se foram grandes mesmo e mudaram o futuro da empresa, tornaram esse futuro muito mais promissor, seguramente você está no caminho certo. Agora, se você tem feito apenas mudanças de baixíssimo impacto, que tem a ver com melhorias incrementais, rotineiras, que acabam até passando despercebidas, talvez você esteja atuando como um bom administrador, mas não tem liderado, porque liderança tem a ver com mudanças. Por isso mesmo, no vídeo de hoje, vamos conversar sobre as 4 grandes fases de um processo de mudança. Por que isso? Você, eu, nós precisamos ajudar nossas companhias a operarem as mudanças necessárias. E eu quero começar comentando sobre uma frase de Bill Gates, quando ele diz que a liderança é a capacidade de entender a mudança e adaptar-se antes que ela aconteça. Então, é claro que ele está falando da liderança visionária, e é isso, de você sacar aquilo que vai ser importante no dia de amanhã e já começar a fazer hoje. Sacar aquilo que muitas pessoas nem ousam pensar, porque elas estão preocupadas apenas com o seu cotidiano. O líder está à frente do tempo, sim. É claro que nem todo mundo é um Bill Gates, nem todo mundo precisa ser um Bill Gates, mas dentro da nossa área precisamos nos fazer aquelas perguntas de o que poderia ser realizado de uma forma diferente? Como melhorar isso que já está dando certo? Como fazer tal coisa de um jeito mais barato, ou uma forma mais rápida, ou ágil, ou ainda com menos pessoas? Esse tipo de pergunta é crucial para que nós antecipemos a mudança. E aí, é claro, não adianta só ter a visão, você precisa conduzir as pessoas que trabalham com você até esse ponto futuro. E ao conduzi-las, vai perceber que algumas serão muito resistentes. Porque é comum, diante da mudança, nós nos deparamos muitas vezes com incerteza. E quem está visualizando, talvez não tenha dúvidas, mas quem está escutando pela primeira vez, não sabe se vale a pena se dirigir, porque existem riscos na jornada, talvez haja perda de poder, um mínimo de controle, ansiedade e tantos outros sentimentos. Por isso mesmo, quando você for operar mudanças na sua companhia, lembre-se que as pessoas passam por 4 grandes fases. A primeira delas costuma ser aquilo que nós chamamos de negação. Elas dizem, não precisa mudar, isso não é necessário. Que é isso? Está dando tudo certo. E aí vem as famosas frases, né? Em time que ganha não se mexe, para que fazer isso? Tem gente que, inclusive, diante de uma mudança impactante na empresa, ele se sente anestesiado, paralisado, porque ele não imagina que aquilo poderia estar ocorrendo. Como assim? Será que eu estou trabalhando em outra empresa? Ele não entendeu a nova ordem das coisas, a nova agenda. Ele ainda está em processo de negação. E esse momento nós precisamos entender que ele é vivenciado pelas pessoas numa intensidade muito diferente. Tem gente que passa pela negação rapidamente, tem gente que demora semanas, meses, algumas pessoas anos em negação. E isso prejudica suas carreiras e tudo mais. Só que é assunto até para um outro momento. Mas imagine que essas mesmas pessoas venceram a negação. Agora vem uma fase de resistência, em que elas já entenderam que a mudança vem, mas elas querem lutar com tudo que puderem para que essa mudança não ocorra. Elas ainda fazem oposição, elas têm um corpo mole, elas não têm disposição, você não vê o mínimo entusiasmo, porque no fundo elas querem te vencer pelo cansaço. Elas gostariam que você desistisse da mudança. Se você conseguir fazê-las superar essa fase, elas vão para uma terceira muito melhor, que é a fase de exploração, em que elas testam. A imagem aqui traz uma jovem colocando pontinha do pé num lago, né? E é isso, na fase de exploração as pessoas colocam pontinha do pé, ou a mão, depois o braço. Elas vão pular mais adiante, porque elas ainda não acreditam que essa mudança veio para melhor. Só que já não resistem à mudança, elas só temem fazer aquilo que é necessário ser feito.
E ao vencerem essa etapa é que vão para uma quarta fase tão desejada por todos nós líderes, que é uma fase de compromisso, em que elas estão dentro, elas querem que a mudança ocorra. O que você pedir, elas farão. Mas você sabe, em vários casos, teve que superar cada uma daquelas etapas para que as pessoas estejam compromissadas, engajadas, a fim de chegar até o final da jornada. Eu quero fechar o vídeo de hoje lembrando uma coisa muito relevante. Qualquer mudança impactante que você fizer aí na sua empresa, 20% das pessoas elas estarão ou caminharão rapidamente para uma fase de exploração ou compromisso. Elas já vão topar a mudança, mesmo diante das incertezas. 20% das pessoas, elas resistirão quanto puderem, ou vão fingir que a mudança não deve ocorrer, que você está perdido. Que é isso de sugerir uma mudança dessa natureza? E 60% das pessoas estarão em cima do muro. Cuidado para não dar muita atenção para os 20%, tentando adular essas pessoas ou fazerem com que a mudança seja menos dura para elas. Essas pessoas também precisam passar, isso tem a ver com elas, não tem a ver necessariamente com você ou com a mudança em si, tem a ver com o próprio amadurecimento delas. Você tem que cuidar sim dos 60%, porque se você não cuidar dos 60%, pode ter certeza que as pessoas que representam os 20% vão cuidar. E se 80% das pessoas resistirem à mudança, nenhuma mudança será possível. Mas se essas 60% que estão em cima do muro vierem para cá, os 20% correm só para não ficar sós. Grande abraço, ótima semana e até o próximo Drops.